noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Quero mandar aquele fraterno abraço para todas as pessoas que nos assistem. E hoje vou falar uma coisa breve e sem muita explicação também, é só uma externação daqui. Como é que eu posso me expressar assim? Todos nós buscamos a verdade, né? Seja lá qual que ela seja, né? Seja lá que escola iniciática, tudo. Mas se alguém já acessou, conforme você vai acessando a verdade, você vai percebendo que a coisa é muito, como posso dizer, maia é muito pouco para aquilo que nós estamos vivendo hoje aqui. Maia é pouco, é brincadeira, é gozação, Matrix, essas coisas, é nada perante a verdade que está oculta. Então, eu penso assim, será que vale a pena? Filosofar é muito bonito. A gente falar de filosofia, disso aqui, aquilo lá. Mas será que vale a pena você ter consciência ou ter fragmentos da verdade hoje, sabendo que, nossa, continua como 2.000 anos, 100.000 anos, 200.000 anos, 1 milhão de anos atrás, onde todo mundo continua. Uns vão lá, cavocam, e outros vão lá, botam 3 toneladas em cima daquilo que você cavocou. Então, gente, ó, é uma busca, é bacana, mas quando você se defronta com fragmentos dessa verdade, a coisa não é fácil, não. Então é isso aí. Boa noite, Jorge, você tá bom? Tô ótimo. Oh, que bacana. Muito bom. Hã? Gostou? Não, mas é isso mesmo. Não, mas, ô Grego, então boa noite a todos, né? Mas você imagina, então, aí a gente aqui na condição de discípulo, né, de observador de um caminho, a gente percebe esses dois aspectos, né, na frase que você está citando. O primeiro é assim, o quão gigantesca é a verdade, e aí adianta eu ter 0, não sei o que dessa verdade? Essa é a primeira pergunta, né? E a segunda, aí né, a pergunta é constatação, em um mundo tão caótico como o que se vive hoje, né? Assim, onde, como se fosse assim, tem uma garrafa de chá onde por sedimentação está tudo no fundo e você daí na medida que vai virando o restinho, aquilo tudo levanta e vira isso que a gente vê, né? Então, adianta você lutar para melhorar o mundo? É possível melhorar o mundo? É possível acertar o mundo, né? É a resposta para as duas coisas, né? Para a pergunta e para essa constatação é sim, né? Então, nem que seja você assim, vamos supor que a verdade é uma praia inteira e você conseguiu ver a cor de 1 grão de areia, a vida valeu a pena. Porque você vai ter tantas vidas quanto os grãos de areia, né? Aí com relação ao mundo, o mundo caótico, confuso, não sei o que e tal, sabe, indo para o outro lado e você pensa que não vai conseguir, daí assim, é possível mudar o mundo? Sim. Eu consigo mudar o mundo? Consigo. Qual o mundo? O meu. Porque não existe um mundo geral, existe um mundo que é o somatório do mundo de cada pessoa. Se eu mudo um mundo, então, ao menos um mundo nesse mundo confuso já está resolvido. E outra coisa é, como a gente vive um final de ciclo, isso que a gente vê hoje, né, é completamente esperado, desejável, necessário. Por quê? Porque o que vem à tona é o que vai ser transformado. E a chave para as duas coisas, né, é a expectativa que eu crio. Dentro daquela questão que a expectativa vem do SPEC, né? Que o SPEC é o você ver antecipadamente. Então, aquilo que eu vejo antecipadamente para a minha vida, né? Aí então me permite resolver tanto a questão do conhecimento quanto a questão de colocar o mundo em ordem. As duas coisas são completamente possíveis e são nossa obrigação. Não, do meu ponto de vista, né? Do meu ponto de vista, né? E foi engraçado aqui, a gente sempre fica falando, eu sempre falo, eu gosto de falar porque alguns acham que eu falo demais e não sei o quê. Parabéns para vocês, respeito a opinião de vocês, façam um programa de televisão e façam do jeito que vocês querem. E outros, eu falo aquilo que eles gostam porque eu externo praticamente a mesma coisa, eu tenho coragem de falar.
E foi muito interessante esse tema dessa semana, que até comentei com você, né? Sim, De repente eu estou lá um dia parado no meu escritório, ali no meu cafofo, ali, dizendo assim, aí veio uma palavra que eu nunca ouvi falar. Como é que é? Sussusma, não sei o quê. Sushuna. É isso aí, Xuxuna, sei lá o quê. Falei, mas não pode ser. Pode ser isso aqui, eu estou na frente do computador, né? Falei, como é que eu vou escrever esse troço? Deve ser com S. Aí eu fui lá no Google, tudo isso aqui e tal, achei lá, não sei o quê. E o que nós vamos falar hoje, você vai explicar direitinho aqui. Falei, não pode ser um negócio desse. Como é que a intuição vem de uma forma... É até engraçado, se alguém tem dúvida de intuição, vamos dizer, coisas assim reafirmam aquela coisa que muitas as pessoas relutam, né? Ou eu intuí, não intuí, é coisa da minha cabeça, estou louco, e não sei o que lá. Eu acho que se as pessoas ouvissem mais a si próprias, eu acho que elas teriam gratas surpresas. Né? Então, só compartilhe essas coisas para vocês se permitirem e verem que as coisas acontecem mesmo. É claro que a nossa mente engana muitas vezes. A intuição, o eu superior, a mente abstrata, a Buda, ele está conversando o tempo inteiro com a gente. É que a gente nunca para de falar, então vai ouvir como? Não é? É verdade. Então você fica o tempo inteiro prestando atenção no externo, né? Aí, lógico, internamente você está com tudo desligado, não funciona nada. E desta vez aí eu peguei o telefone, né? Consegui, milagrosamente, né? Consegui que ele atendesse o telefone, milagre mesmo, né? 8h10 o PROCON está funcionando. Isso. Atendeu, falei, olha, Jorge, tu esse negócio tal. Por que eu telefonei para ele? Porque eu já queria falar de... Certa vez intuir, já queria falar um assunto que nós vamos abordar também hoje, que era Kundalini, você achou que não era oportuno na época, não sei o que e tal. Então, falei, vou consultar, de repente não podemos falar e eu tenho que intuir outra coisa. Né? E realmente ele concordou em falar, que eu acho que o assunto vai desenvolver. Talvez seja a hora, não sei como é que foi a visão dele sobre o tema, né? Então é isso. É interessante, eu nem sei o que é isso ainda, eu sei que é alguma coisa que vai da coluna. Tem outra coisa, eu não gostei do tema porque é só coisa sânscrita, você entendeu? E eu quero falar português. Mas não vou falar sânscrito. Outra coisa só que isso nome de forças. Falei, caramba, eu que não gosto do coisa, eu vou intuir justo coisa ali, que tem que ser o sânscrito, né? Porque é bacana, tem coisa que precisa falar o sânscrito mesmo. Tem o mantra, tem o nome, tem a pronunciação, a pronúncia. Isso aí a gente sabe que é. É que tem nomes que o conhecimento que a gente julga hoje como conhecimento reservado ou secreto ou oculto de várias ordens, né? Uma parte dele é esse transbordo do Oriente para cá, via a Índia, né? O transbordo do Egito não aconteceu ainda. E se o transbordo vem da Índia, esse conhecimento foi vertido para uma linguagem original, né? Do ciclo de Han, que é o sânscrito, né? O Devanagari, né? Aquela linguagem sagrada de início. Algumas coisas foram traduzidas para o português, né? Outras ainda não, mas obrigatoriamente tudo terá que ser traduzido, até porque o conhecimento ele está, o pós-sânscrito já veio, o pós-conhecimento já veio, então já tudo em português. Eu faço essa consideração, porque eu já falei para você aqui, né, também, que alguma coisa que eu li sobre o professor, que você fala muito, o professor Henrique José de Souza, ele já dizia, o tempo que ainda estava nesse plano físico aqui, ele dizia que a gente tinha que parar de falar sânscrito e falar por brasileiro, não é isso? Então é isso que como não entendo a linguagem cifrada, iniciática, também, né? Então... mas também ele dizia assim, tem coisas, assim, tem mantras que são usados ainda até hoje dentro do trabalho da Sociedade Brasileira de Biose, que são Sim, eu vejo, até os nomes são esses. São em sânscrito, é porque é o nome de uma força que ainda não tem o correspondente, né, no nosso idioma. Está aparecendo aqui o nome dela. Aqui. Com L ainda, né? Mas tudo bem. Viu? Então tá aí. Vamos falar sobre essa coisa aqui. Como é que é? Sushumna. 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 M-I-N, termina em N-A. O que é essa coisa, vamos dizer assim? Bom, às vezes você fala alguns assuntos para a gente conversar, e daí eu muito respeitosamente sugiro a você que não, porque tem coisas que ainda é cedo para a gente conversar, não é? E não adianta a gente fazer uma coisa que a gente jamais fez,
aqui, nesses quase 10 anos que a gente conversa, mercantilizar o conhecimento iniciático, né? Que assim, pegar uma coisa oculta que é lá de um grau da sociedade, ou é da série interna, ou a carta de revelação, e vir aqui e falar assim, não, porque eu sei e tal, e vou citar um trecho, né? Assim, usar isso para parecer que a gente tem cultura. Então, nunca foi feito isso, e a nossa cultura é cultura de discípulo, né? O direito de errar é 100%. Então, às vezes, quando você sugere um outro assunto, daí eu peço para a gente não conversar ainda, porque há que se ter um caminho a seguir, há que se ter uma base para compreender, porque senão fica eu falar só por falar e não adianta nada, né? E assuntos que daí nós nunca vamos falar, porque isso aí compete aos graus de iniciação da eubiose, compete a certa da eubiose, e não é nosso interesse e nossa função aqui nem revelar o que não é para ser revelado e tampouco servir de instrutores, né? São assim, dois discípulos fraternalmente conversando, que é o que a gente tem feito, né? É assim que eu vejo as coisas. Sobre o Sushna, eu achei muito interessante falar, e eu não pude vir semana passada, né? A gente não conseguiu fazer o programa, e eu te falei que era uma pena que não deu para conversar semana passada, porque há muito para conversar sobre Sushna, assim, é escolher o que conversar nessa 1 hora de tanto que é para ser dito. Mas a melhor coisa é que é o seguinte, é que qualquer coisa que a gente vá falar aqui hoje, ela desmonta completamente todo o conhecimento que exista já falado a respeito até agora e divulgado, conhecido das pessoas. Entende? Depende de que forma você vai fazer a abordagem. Sim, eu até sim, concordo. Sim, é porque assim, o conhecimento que se tem hoje, ou mais difundido sobre Sushna, então assim, a coluna, tem a parte central da coluna, isso que é o difundido hoje, né? E aí tem o lado esquerdo da coluna, que se chama Ida, né? Ou Ida, né? Porque o circunflexo fica no A, né? E tem o lado direito da coluna, que se chama Pingala, porque a gente fala Pingala, mas não é o agudo, é um circunflexo em cima do I, né? E aí, duas palavras sânscritas. Isso porque não tem similar, não tem tradução. E significam o quê? Então, Sushna seria o canal do meio da coluna, Ida seria o canal da esquerda da coluna e Pingala o canal da direita da coluna. E o que passa nesse canal? Não, estou dizendo, vamos lá. Assim, o que é sabido, o que vem de imediatamente. É energia, não é energia. Estão falando de energia. Assim, o que vem de imediatamente quando se fala disso hoje, né? E se fala muito disso porque se diz que na base da coluna, então dorme, né, Kundalini enroscada 3 voltas e meia sobre si mesmo, e que então em fazendo despertar Kundalini, ela vai passar pela coluna e aí o fogo vai... serpentino que chamam, né? Kundalini, que é o serpentino porque ela está enrolado sobre si, né? E fogo porque ela é um tipo de Shakti, então ele implica em fogo, a gente já vai falar. Então, o geral, né, do conhecimento, se fala que ele, então, Kundalini vai se desenrolar pela coluna e ultrapassar todos os chakras e abrir todos os chakras e purificar tudo e chega ao Sahasrara coronal e a pessoa é um adepto perfeito, iniciado, acabou, né? Pode esquecer, entende? Se fosse assim, porque assim, vamos supor que... teria um monte de gente hoje aí iluminada, né, se fosse assim. Imagina, não, e ainda mais o caminho que se opta para fazer com que Kundalini seja desperto, né, o que assim, geralmente se opta que é assim, uma tradução meio caótica de um conhecimento do Tantra hindu, né, que daí o Tantra nada tem a ver com o Tantra ocidental, e aí se acha que uma determinada prática vai fazer com que Kundalini acorde, e isso sim está, sabe, tão longe da verdade. Mistureba fabulosa, né? Está tão longe da verdade quanto a noite do sol, sabe? Então não é nada por aí. Então por isso que eu achei bom a gente conversar, para a gente esclarecer, pelo menos segundo o nosso ponto de vista, e algumas coisas que a gente pode conversar sobre o que é realmente essa questão Ida ou Ida, Pingala e Sushna, né? O que é realmente essa questão de Kundalini? Uma outra abordagem a gente vai conversar. Antes disso, nós temos que dar uma visão geral, então, de como circulam essas energias, tudo, né? Para a gente poder entrar na questão, senão nós vamos começar por... Não, perfeitamente. Eu falei agora só Sim, o que é o conhecimento geral, né? E aí nós vamos conversar sobre alguns aspectos que não tem nada a ver com isso. Explicar que, na verdade, não é bem assim.
Tá? E é isso que a gente se propõe, desmistificar e dar elementos para que cada um decida o que é melhor para si e qual é a sua própria verdade, né? Tá? Então é assim, ó, Gabriel, quer bem? Então quando a gente olha para o céu, não é? Então você vê o universo, né, que na verdade é uma coisa limitada com matéria escura, mas você pensa assim, nossa, que negócio infinito, esse negócio não tem começo, não tem fim, não sei de onde eu vim, não sei para onde eu vou, é um acaso completo, o negócio explodiu não sei quantos milhões de anos atrás, está expandindo, cada hora se cria uma teoria, então parece assim, aquela, assim, um termo que a gente usa aqui, aquela casa da mãe Joana, que é um negócio assim, escancarado, e que vem gente dos outros locais para cá, e veio, fez uma misturada, criou o ser humano, foi embora, e vem, visita, constrói uma pirâmide e vai embora, e tem, sabe, essa coisa toda. Na verdade funciona assim, são sistemas estanques, né? Cada um sistema solar, ele é um sistema fechado, né? De vida. Então, no nosso caso específico, então a gente tem o Sol, aí do Sol vai emanar aquilo que há por detrás do Sol, que é consciência, né? Isso que emana a partir do Sol, que o Sol na verdade é um buraco que no nosso caso separa o invisível do visível, isso que emana a partir do Sol, ele vai formar como se fosse vai delimitar uma área onde a evolução, onde a vida vai se processar para aquele ser em evolução, que no caso é o Sol, né? Esse lugar onde ele vai agir, essa delimitação no espaço que compete ao Sol cuidar ou gerir, é o que se denomina como heliosfera, quer dizer, a atmosfera, né, do Sol. Só que essa atmosfera do Sol, ela é composta de prana, e prana a gente já conversou aqui, né? Prana é energia, é vitalidade, é consciência, e dentro de cada partícula de prana eu tenho aquelas subseções, aquelas 7 subseções, né, do universo, da matéria como um todo, que são os tátuas, que a gente vai falar bastante sobre isso hoje, tá? Então, há uma delimitação do que será o espaço de evolução desse ser que a gente entende como Sol. E o Sol ele vai evoluir de forma cétupla, em 7 partes. Que 7 partes? 7 planetas, né? Dentro do Sol está toda a verdade que eu falei no começo do programa aqui, né? Sem dúvida. Se todo mundo tivesse uma mínima ideia da importância do Sol em todos os sentidos. Já falamos aqui sobre Sol oculto, né? A contemplação do Sol. O que ele sempre representou aqui, isso aqui, mas você já falou sobre isso. Só fazendo um parênteses, você contemplar o Sol é um negócio assim chocante. Contemplar não é ficar olhando para ele, é exatamente naquele... Não, olhar com os olhos, né? Não é enxergar, né? É ver o Sol, né? É um negócio assim chocante, né? Sabe? Mas isso é outra coisa. Bom, daí então são 7 partes que vão evoluir, né? No sistema solar. Então, isso que é o primeiro conceito que é importante para a gente chegar depois na questão do Sushma, né? Vamos lá. Então, é como se fosse assim, como se o Sol fosse o início de uma grande placenta, né? Onde vai ser criado, onde vai ser parido um ser, né? E o líquido que existe, né, em toda a placenta, onde o ser vai se desenvolver, isso é prana. Então, prana, que é invisível, que a gente não vê, que a gente respira, que é tudo formata, tudo alimenta, é matéria, né? É matéria líquida, mas não líquido apas, né, de água, é matéria líquida eletromagnética. Então, o sistema solar inteiro, né, imerso, né, em um oceano de prana, é o termo adequado para se falar. Dentro desse prana onde a gente está imerso, né? Daí então vamos pegar especificamente o caso da Terra, onde a gente está habitando nesse momento, a gente está evoluindo nesse momento. Daí então há um subsistema próprio, né, em volta do planeta, que é assim, nós temos aqui a parte física, onde a gente habita a superfície,
acima da parte física, né? Aí a gente tem o ar que nós respiramos, que é o vayu, então você tem uma bolsa, né, de vayu, uma bolsa de ar, uma camada habitável. Acima dessa camada habitável de vayu, né, eu tenho o akasha terrestre, a gente sempre falou aqui de akasha, né, que é o quinto elemento. Então eu tenho uma camada de akasha, né, terrestre, que é onde então está toda a coisa que aconteceu até agora, né, nesse processo evolucional, ela está nesse akasha terrestre. E fora do akasha, então, eu tenho o prana. Então, eu tenho o oceano prana solar, nosso sistema solar, depois uma camada de akasha, que é o quinto elemento. Dentro dessa camada de akasha, eu tenho o vayu, que é o ar, e dentro do ar eu tenho prithvi, que é a terra, que daí evoluindo e a gente transitando aqui, tá? O que acontece? O que emana do Sol, e que daí então, e no caso do Sol, ele faz uma sístole e diástole a cada 11 anos, né? Então ele pulsa a cada 11 anos, imprimindo, né, o que ele é, que é consciência, imprimindo consciência em tudo que habite, visível e invisível, nesse oceano de prana. Então, esse influxo de prana, ele passa pelo akasha, ele é barrado, ele é filtrado em termos, né? E aí, ultrapassando o akasha, ele vem para a nossa atmosfera, né? E aí toma uma outra forma, e é isso que nós respiramos, e é isso que nos mantém vivo. Mas, uma coisa que daí já é interessante comentar, é que o prana que emana do Sol, e é o que nos mantém vivo, né? E depois que a gente vai falar de Sushna, Pingala e Ida, é exatamente o fluxo dessa vitalidade do prana, né? Então, o prana que nos mantém vivo é o mesmo que anima qualquer elemento vivo que exista nesse sistema que a gente está habitando agora. Tem isso é uma coisa muito interessante, só fazer um parênteses, né? Então, tem uma citação no Nadi, a gente já falou aqui, né? Nadi são os canais onde o prana vai fluir, né? Então, tem os chakras, tem os nadis, a gente vai falar em detalhes hoje para a gente entender o que é o Sushna. Então, tem um trecho em um livro chama Ensinamentos de Shiva, Shivagama, né? Um capítulo do Shivagama, um parágrafo do Shivagama, ele diz assim, isso é uma coisa muito interessante, que em qualquer dos mundos, né, ligados ao momento atual da evolução, e qualquer dos mundos, não planetas, qualquer dos mundos, visíveis ou invisíveis, e nada tem a ver com extraterrestre, estamos falando do nosso sistema solar, né, que tem aquelas locas, né, que são os locais de consciência, né. Em qualquer dos mundos, quaisquer dos seres que aí habitem, assim como na Terra, a única diferença entre eles, quer dizer, entre nós visíveis e os invisíveis, né, é a disposição dos nadis e a inclinação dos trutis. Negócio muito jóia. Então, mas bem abstrato. Não, mas eu vou explicar rapidamente. É porque, então, o que dá forma para o ser, né, é a forma como os nadis estão dispostos na matéria. Então, o nadir, assim, então, o prana que chega, que emana do Sol, que daí no caso específico do ser humano, ele vai ser inspirado, né, vai vir pelo oxigênio. Então, tem prana, caixa, o vayu, que é o ar, vão inspirar o ar, vão inspirar prana, pela narina direita ou esquerda, né, e isso aí vai circular pelo organismo através de um conjunto de nadis, né. Esse conjunto de nadis, da forma como ele está disposto em nós, é que dá a nossa forma, a forma física. Então, o processo, né, de absorção de prana e de circular pelos nadis é exatamente o mesmo em qualquer das hierarquias que a gente chama de pais pitres, né, Agnisvatas, Balishadas, Suras, ou qualquer um outro tipo de ser, qualquer conglomerado de consciência, ele está subordinado ao mesmo tipo de princípio, né? Isso é uma coisa assim, muito interessante para um dia a gente conversar. Aí acontece assim, então, o pessoal pensa que Kundalini é aquela coisa que existe dormindo. Kundalini existe realmente acumulada na segunda vértebra coxígea, né, contando de baixo para cima, né? São 31, então ele está na segunda de baixo para cima.
e que pensa que daí Kundalini então é uma força mágica, assim, que se você despertar ela vai subir pela coluna, romper os 7 anéis, que são os 7 selos, que são 7 chaves que existem na coluna, e chegar ao Sahasrara e da iluminação. Mas na verdade Kundalini, ele é só uma das 7 chakras primordiais, das forças, eu vou citar quais são, e a função de Kundalini é fazer com que a forma física se adeque à consciência. Percebe? Então, a forma física que o ser humano tem é adequada à consciência que ele tem, a composição oculta dele, por Kundalini. Tanto é que, assim, a primeira força que vai agir após a fecundação, né, do vir a ser, do ser humano que vai vir a ser, que vai estar sendo formado, é Kundalini, porque Kundalini é que vai fazer com que o feto tome forma humana. Entende? E aí essa mesma força, ela fica residente e ela tem por função dar forma. Nada além disso. Tá? O que acontece? Como é que se define então Kundalini? Pelo seu ponto de vista? Kundalini é uma das Shaktis, são 7 Shaktis. Adi Shakti, Para Shakti, Jnana Shakti, Mantrika Shakti, Iksha Shakti, Kriya Shakti, Kundalini Shakti. Então, Kundalini é uma das forças universais, cada uma delas tem uma função. Vamos recordar o que é Shakti? São 7 forças cósmicas que se manifestam para organizar esse influxo de consciência, né, na evolução, visível ou invisível. Assim como é em cima e embaixo, é uma projeção, como é o universo, é o corpo humano também. Perfeito, 100%, okay. Nós vamos falar em detalhes sobre isso. Tá? Então, Kundalini tem por função adequar a forma externa à consciência. Então, quem dá o jeitão do ser humano, né, essa coisa cétupla, né, 7, as divisões do cérebro, as divisões do coração, da coluna, do simpático, parasimpático, esse fluxo, as coisas assim que a gente já vai conversar. Kundalini é que faz isso, ele que dá essa organização inicial. Essa é a função. Você tem Adi Shakti, que é a Shakti, é a cósmica, né, que é o primeiro princípio, né? Depois você tem Para Shakti, que é o equivalente ao frontal, que é aquela Shakti que é o que se pode dizer que é o amor-sabedoria. Depois você tem Jnana Shakti na garganta, que é o equivalente ao laringe, ou Vishuddha, né, que é o equivalente ao sabedoria e amor. Os dois são a mesma coisa, uma tônica é sabedoria, outra tônica é amor. Depois você tem você tem Mantrika Shakti, que é o poder do verbo, o poder modelador do verbo, a voz, e no início tudo era o verbo, né? O verbo se fez, é por isso assim, como é que é? Riaor, vai e Riaor, e faça-se a luz, e a luz foi feita sem tempo verbal, tal. Então esse é o verbo, isso é Mantrika Shakti. Tanto é que a inspiração, né, o processo cósmico de criação é o da ave de Hansa, só que é Sahan, Sa é expiração. Então, assim, qual foi o primeiro movimento cósmico? Foi a expiração do eterno, Sa. Depois veio o Han, então Hansa, né? Então, e aí veio o verbo é Mantrika Shakti. Depois você tem o Iksha Shakti, né? Que é o poder da realização da coisa concreta. Depois você tem Kriya Shakti, que é o poder de realizar a tua concepção mental. E depois você tem Kundalini Shakti, que é o que vai dar a forma. Entende? Então, Kundalini não é uma força única, oculta, secreta, mágica, que vai fazer coisa. Não, ela é 1/7 de um sistema com uma função muito específica. Por que ela tem tanta importância dentro do meio esotérico? Porque desconhecem o resto. Por que porque desconhecem o resto. Daquele negócio mas assim. Alguém foi o culpado daqui, se é que tem culpado. Não existe alguém escreveu no passado sobre Kundalini alguma coisa e deixou de falar as outras coisas? Não é que não deixou. Não é que não deixou. É como se é assim, ó. Começou o contato do Ocidente com o Oriente. Aí começaram a pegar conhecimento, né? A parte interessante traduziram, o complemento não, né? E a parte interessante ela causa esses desgovernos, essas má interpretações, né? Então, e por que se dá muita importância a Kundalini? Porque como o Kundalini Shakti reside no chakra básico, né? No Muladhara, e ali reside Prithvi, que é o elemento terra, e como a gente está no elemento terra, que é o mais denso, então Kundalini tem a propensão de causar mais estrago caso usado inadvertidamente. Por exemplo, assim,
se Kundalini dá a forma externa de acordo com o nível de consciência. E se a criatura humana, para a sua infelicidade, para o seu infortúnio, consegue, por um processo qualquer, despertar realmente Kundalini, aí Kundalini vai dar a forma física de acordo com a consciência. Qual é a consciência que ele tem? Nenhuma, praticamente. Caos total, evolucional, de uma maneira assim, sabe? Então Kundalini não é uma coisa sábia, digamos assim. Ela vai se formar de acordo com a tua consciência. Lógico que sim, como tudo, não é? Então é meditação, é respiração, conhecimento, e aí então sim, porque essas práticas que se pensam que vai despertar Kundalini, que é o que é usualmente dito e essas coisas assim, né? Cada um sabe o que quer, né? O problema de cada um. Mas na verdade eles fazem, então tem esses sete chaves, sete anéis na coluna por onde deveria passar, né? Calcifica, petrifica, então jamais, e tem uma outra coisa que é muito assim, interessante, e serve como aviso, é que há um ponto de fuga no cérebro, chama Brahmapura, que essa busca, né, assim, inconsciente de despertar Kundalini através do Tantra, essas coisas assim, ele faz na verdade com que a consciência de Kundalini, que é sétupla, são 7 forças vezes 7, são os 49 fogos místicos, então algumas coisas a gente pode conversar, outras a gente não pode, né? Então, ele faz com que daí a inteligência de Kundalini, a essência, né, o espírito da própria força que reside nessa vértebra coxígea, né, ele saia do organismo pelo Brahmapura de maneira irreversível. Aí a pessoa se torna o que seria um débil mental, mas no sentido literal da palavra. Por isso que se diz que Kundalini liberta o sábio e escraviza o nécio. Porque a busca inadequada, ela causa um dano físico, né, e um dano à ligação da criatura com o eu superior irreversível. Aquela existência está perdida. Tá? Vamos voltar. Então a gente falou das Shaktis, né? Coisa é séria, então. Não, é muito sério. É muito sério. Porque você me lembra a história que você contou, né, de você chamar uma serpente, né? A serpente vem porque você chamou, aí ela vai querer continuar a conversa, aí você não sabe. Quer dizer, a serpente, a Kundalini é uma serpente, né? Que pelo menos está identificada assim. Por causa do formato dela, né? Ela tá então, quer dizer, ela pode te morder bonito e acabar com você. E tem uma outra coisa que daí mostra o nível de desconhecimento, que é o seguinte: tudo no universo é polar, né? Funciona aos pares. Tá, tem uma força física que é vermelha, que é Kundalini, né? Qual é a contraparte de Kundalini? Ou, nesse caso, só uma força? Então, tudo é polarizado, tudo funciona aos pares, né? Em todo o universo, manifesta em toda a matéria. Então? Forrat. Fogo. É o amor universal, a eletricidade básica, né? Assim, o espírito da eletricidade. Então, Forrat e Kundalini, que em conjunto, aí sim, meditação, consciência, respiração, evolução, aí então um desperta e sobe. Outro... assim, um se diviniza e sobe, um se humaniza e desce, os dois se encontram. Aí sim, meu camarada, aí sim, mas não tem isso de pegar e... Tá, aí sim, mas quando alguém desperta o Kundalini, vamos dizer assim, vamos chamar assim, quando alguém desperta o Kundalini, ele é perene ou pode voltar a dormir? Não, assim, como é que é? Se uma a pessoa sensação... despertar Kundalini inadvertidamente sem estar pronta, ela enlouquece. Tá, 100%. isso, ok. Supondo que daí ele tenha despertado pela maneira adequada. Que seria o equivalente ao Samadhi. Ou Samadhi. Tá, mas aí é perene, a coisa é permanente, vamos dizer? Tão permanente quanto é possível na evolução dos seres. Mas só que daí quando chega nesse ponto... então o despertar é uma coisa irreversível, então, como você está falando. Sim, porque quando você chega no Samadhi ou Samadhi, são 7 tipos, cada uma classe Samadhi, ligada a cada uma das Shaktis primordiais. Então você tem uma contemplação do todo, né, que a coisa humana é completamente dominada, assim, dominada em termos de compreendida, né, a partir daí é irreversível que você afunde novamente, entende? Agora, não é nada disso. Agora vamos voltar à questão do Susha, né? Vamos lá. Então acontece assim, quando... Pode ficar tranquilo no horário, se precisar a gente faz outro programa, fica tranquilo. Pode ser, é que assim, então, quando o prana
Então o Sol vai criar as suas 7 partes, parir seus 7 filhos, criar a matéria no qual o vir a ser vai acontecer, vai parir a Terra, né? Aí então o prana ele se polariza em norte e sul, né? Prana polarizado em norte e sul, sete forças primordiais dentro do prana, os 7 tatos, né? E são os elementos que se conhecem, né? Terra, água, ar, fogo, e o quinto que é o akasha, que é o éter, mais 2 que a gente fala o nome em seguida. Então vou engendrar um vir a ser, um planeta, né? A Terra. Aí então a condensação de prana, né? No norte e no sul desse vir a ser, que vai ser um corpo físico. Já que você fez uma... A turma fala que eu interrompo, mas tem tudo. O Sol está criando, você falou de um planeta só que o Sol ele cria um sistema junto com ele. 7. Por que você está se atendo a um, por exemplo? E os demais? Qual é a importância de um e em detrimento dos demais? Só queria entender isso. O processo é exatamente o mesmo, é que só acontece em um cada vez. Um em cada vez? Sim, porque só assim, ó, assim, tem um aqui, 2, 2 e 2, né? Então cada um está tendo o seu ciclo de evolução, mas em uma realidade material diferente. Então, a nossa questão está restrita aqui, quarto sistema evolucional, que é a Terra, né? Aí tem o que já aconteceu e tem o que vai vir a acontecer, que é o já aconteceu com consciência. A gente falou uma vez assim, tem a questão da a Atlântida afundou. A Atlântida vai ser redimida e é um próximo continente. Sim. A Lemúria afundou. Lemúria vai ser redimida, é um próximo continente. E aí tem a ver com o tipo de consciência e até com a ação dos tatos, tem a ver com... A gente vai conversar. Então aí, o Sol está criando, né? Está sendo engendrado. Quando eu falo Sol, é o processo cósmico como um todo, né? Então, você engendrar o planeta, eu tenho o norte e o sul, né? Aí do norte, até eu vi essa semana, ou semana passada, começou a circular na internet e no Facebook, que uma pesquisadora, uma estudante aqui e tal, viu que existem umas camadas de força, de perfeitamente, plano. Aqui em cima da nossa atmosfera. São os nadis da Terra, né? A gente está falando isso há 100 anos, né? Enquanto eubiose. A gente fala isso há 2000 anos, porque a eubiose ela era a Ordem de Santo Grau, ela é a Ordem de Santo Grau, e a Ordem de Santo Grau é a Ordem dos Monges Construtores, então a gente já fala isso há 2000 anos. Antes disso já falava no Egito, antes disso já falava na Índia, então a gente fala isso, nós, há 1 milhão de anos, e aí descobriram agora, mas como foi descoberto em um laboratório e tal, aí então vai para a mídia. Mas é que agora pode-se ver, quer dizer, não é o ar está aí, mas eu não vejo, mas ele existe cientificamente, tudo isso aí. Perfeitamente. Então, só se acredita no que se vê. Com certeza, já falamos sobre isso aqui. Perfeitamente. O ser humano é assim, estamos humanos é assim. Sim, né? E a gente está lutando para que a gente seja diferente, né? Então, aí o norte e o sul, né, da Terra, aí entra em ação as chakras para dar densidade, atrai o de acordo, né? E se criam esses caminhos de energia, né, que são os nadis, né? Então você tem um centro-norte e um centro-sul, você tem um centro oriental e um centro ocidental. Tá? E aí o trânsito de vitalidade é que vai fazer com que a vida aí aconteça e que isso aí se mova. A vitalidade, esse trânsito de vitalidade é o quê? É o prana circulando, né, dentro desse corpo. Daí, então tem o oceano de prana, né? Tem o akasha, que é o akasha terrestre, quem vai conceber a matéria. E depois tem o Vayu, veja que o akasha vai conceber a matéria, que a gente já conversou um outro dia aqui, sobre como que daí do akasha as coisas se dividem até formar a matéria física, expande, contrai uma parte, fica outra parte da densidade, criando o que a gente considera como visível. Bom, no caso do corpo humano, é exatamente a mesma coisa, né? Então vai ser engendrado o ser humano, né? Aí começa a se aglutinar, né, a vitalidade, o prana, em 2 polos, né, no viraceiro, no feto, né? Então, um polo norte e um polo sul. Prana positivo, prana solar, e prana negativo, prana lunar. Aqui cabe um parêntese, muito importante. Sempre se fala assim, o prana negativo e tal. Pensando que o negativo do prana tem a conotação de negativo humano. Não, negativo humano é uma má interpretação da coisa cósmica. O prana negativo é assim,
dentro do processo evolucional, a fonte está aqui. O que é negativo é aquilo que está mais longe em relação ao próximo. Então, assim, eu tenho um aqui está positivo, o que está aqui atrás está negativo. Esse negativo aqui, ele é positivo se considerar com o outro. Então, sempre o negativo é o mais afastado, é o mais frio. E o positivo é o mais próximo, é o mais quente. Então, o que é o prana solar? É o prana que emana diretamente do Sol. O que é o prana lunar? É o prana que emana do Sol e da Lua vem para a Terra. Então, tem essa conotação negativa. Não tem nada a ver com a questão do sistema evolucional da Lua, da queda, aquela coisa, isso é outra história. Então, no ser humano da informação, o que acontece? 2 centros de prana, assim como na Terra, né? Tem o polo norte e o polo sul, prana solar e prana lunar, a mesma coisa. A corrente flui, né, de dia numa direção, de noite na outra, depois ela muda para um lado, muda para outro. A variância é que faz com que a Terra gire, é o que dá a forma da Terra arredondada, é o que dá a perpendicularidade da Terra. Já existia mesmo antes da questão da queda do afundamento atlântico, que desviou em 23 graus. É uma coisa também muito interessante, que é o seguinte: a inclinação do truque, da matéria, em relação ao eixo do Sol, é o que dá o formato da matéria. Isso é uma coisa muito legal. Então, o que nos difere dos outros seres, né, é só a disposição dos nadis, como é que a energia flui na gente, o prana, e como isso é equilibrado com relação ao eixo do Sol. Um negócio assim, muito, dá uma percepção. Mas nós estamos fora do eixo, né? 23, mas a gente... 23 graus e meio. A gente, 23 e pouquinho, a gente volta, a partir daí que cria as quatro estações, essas coisas. Então, mas isso aí não muda? Isso mudou, isso aí não era assim. Sim, mas é que daí... Isso aí não foi criado assim. Mesmo essa mudança teve impacto, por exemplo, a gente pensa na Atlântida. Você pensa que o Atlante, o primeiro Atlante, ele tinha a forma do último Atlante? Não. Né? O professor Henrique de Souza, ele fala assim, e Atlântida é um espelho, a Agartha é um espelho do que evoluiu, né? Ele fala assim, em determinado momento, eu nunca disse que na Agartha só tinha seres humanos. Né? Aí o pessoal interpreta assim, então tem ET, não é? Então o ser humano, com relação ao formato que a gente tem agora, por quê? Porque o primeiro Atlante, ele tinha uma complexão física diferente do vermelho que a gente conhece hoje. O lemuriano tinha uma complexão física completamente diferente, né, da raça negra como a gente conhece hoje. Então, esse próprio deslocamento, né, dentro da matéria do oceano de prana vai fazendo com que a forma mude. Então, no caso do ser humano, então, eu tenho esse acúmulo norte de prana, esse acúmulo sul de prana e tem um caminho entre eles, né? O acúmulo norte de prana, né, que é o prana solar ou positivo, vem a ser o cérebro, né, com a sua continuação, que é o sistema cérebro-espinhal. E o acúmulo sul de prana, né, que é o prana negativo, o prana lunar, ele vem a ser o coração. Então, o ser humano, né, ele é exatamente igual à Terra, cérebro e coração, tá? Aí... Também, mas é aí que eu quero te fazer uma parte também. Nós estamos fora do eixo também. Claro que sim. E aí, como é que fica? Claro, já vou chegar lá. Já vou chegar lá. Então, eu tenho fisicamente exatamente igual, né? E aí, você veja assim, então são 7 planetas, né? Na verdade, são pares, então a gente considera como 14 coisas evoluindo, porque sempre tem uma Shakti do corpo físico do planeta evoluindo, né? Aí você tem 7 orifícios na cabeça, né? Aí o teu cérebro, ele tem dividido em 4 partes, né? Direito, esquerdo, cerebelo, direito, esquerdo. Coração dividido em 4 partes. Átrio, superior, o direito, esquerdo, ventrículo, direito, ventrículo, esquerdo. Mas o coração, ele tem 3 partes ocultas, né? Na parte de baixo, onde reside as 3 forças não manifestas na Terra. Então, são o Shiva pura, Vishnu pura e Brahma pura, que vai residir ali os 3 últimos tátuas. Akasha tátua, Anupadaka tátua e Adi tátua. No cérebro a mesma coisa, 3 partes ocultas, né, onde residem forças ainda não manifestas, né? Daí você pega o coração e divide ele em 2, né?
Sim, tem um nadi. Nadi é assim, a gente pode dizer que é um conduto de força prânica, é um conduto de eletricidade, né? Então há um nadi, é um caminho principal que vai ligar o coração ao cérebro, né? Vamos começar agora a filtrar as coisas para falar. Então, vai ligar o coração ao cérebro. O coração, ele se divide, aí começa a coisa bem interessante. Então a gente pensa que Sushumna, não é? É a parte central da coluna onde flui determinada energia. Não é? Por isso que eu te pergunto aqui, aí para você completar, quando houve essa mudança do grau que nós estamos falando aqui, deve ter mexido na Sushumna que você está falando, nesses canais ou não? Não, assim, ele muda, a forma física ligada aos princípios. Por exemplo, assim, se você pegar um peixe com relação a um mamífero, mesmo os dois não tendo sistema cérebro-espinhal, o foco de consciência deles é no neurovegetativo. Nos peixes, né, o cérebro, a massa cinzenta, ela é lisa. No mamífero, ela já vai apresentar sulcos. Como ele tem uma superfície maior, aí então ele consegue engendrar e aprisionar uma maior quantidade de matéria mental, e dali surgem os resquícios de inteligência. Então, esses aspectos sim mudam. A parte das 7 forças primordiais não, porque essas elas dão a tônica, inclusive, do próprio oceano de prana. Então tá? Isso não tem nada a ver? Não, okay. O desvio nesse caso não teve impacto. Muda a forma, né? Muda a forma e dá mais consciência, mas permanece as mesmas 7 forças. Tá? Então, o que vai fazer o trânsito inicial, né, de energia dentro do organismo, então seria assim, não, antes. Então se pensa que Ida, né, ou Ida, é só a parte esquerda da coluna, e se pensa que Sushumna, Pingala, é só a parte direita da coluna, e que o que está no meio dos dois é Sushumna, né? Só que assim, vamos tomar, por exemplo, então o coração, é uma coisa muito interessante. O coração, assim, então ele se divide em 4 partes, né? 4 pétalas, né? E aí tem mais 3 ocultas, né? São 7. Se você pega os 2 pares agindo aqui, Forrati e Kundalini, tem 7 vezes 2, 14. E das 12 pétalas conhecidas do cardíaco, mais 2, né, que são desconhecidas, dentro do conhecimento do que seria lá a yoga do cardíaco, essas coisas assim. Aí, assim, do coração, parte 50 nadis, 50 caminhos de prana para a direita, e parte 50 nadis, caminhos de prana para a esquerda, né? O que são os caminhos de prana que saem do coração, e que prana que sai do coração? Do coração sai o prana lunar, né? Que vai fluir pelo lado esquerdo da coluna, e tem a ver com a questão das emoções. No lado direito da coluna vai fluir, né, o prana solar, e que tem a ver com o processo mental. Desses 50 nadis que fluem de cada lado do coração, né, e mais um que é o próprio, que daí vai se ligar direto à Sushumna e ao cérebro, então eu tenho 101 nadis, 101 caminhos. De cada um desses 101 caminhos do coração, se subdividem, né, mais 100. Nossa! Não, e depois, tem mais um passo ainda. De cada um desses 100 que se subdividiram, eu tenho mais 72 mil. Então, o número de nadis, né, de caminhos, que as pessoas pensam quando falam e isso também é outra coisa que estou conversando, porque o pessoal fala assim, são 3 nadis no corpo humano, 3 nadis, 3 caminhos de energia. Ida, que é a esquerda, ou Ida, que é a esquerda, Pingala, que é a direita, e Sushumna, que é o do meio. Não são 3. São 727 milhões de nadis. A ciência hoje, então, você pega qualquer compêndio de anatomia, assim, se pegar então os capilares e medir, colocar um do lado do outro, então dá assim, então uns falam assim, 162 mil quilômetros, 150 mil quilômetros, então se dá um chute, né, para dizer, né,
quantos mil quilômetros existe se pegar todos os capilares, né, onde circula, né, o sangue e colocar um ao lado do outro, assim, um depois do outro. Sim, já se fez esse cálculo mesmo, é sim, um absurdo. Sim, então são centenas de milhares de quilômetros. Então são 727 milhões de nadis. Só que ele tem uma coisa que é muito interessante, e aí tem a ver com o Sushna, que assim, é a primeira coisa específica que a gente vai falar com relação ao Sushna, que é a seguinte. Então, as pessoas pensam que Sushna é só o meio da coluna, mas não é, né? Isso é coisa muito legal. Então você tem o lado esquerdo do coração, né? Você tem esquerdo positivo, esquerdo negativo, direito positivo, direito negativo. A gente já conversou sobre a questão do coração, né? E assim, só falando para então, assim, as pessoas pensam que os chakras são daí, então o coronal, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, não são 7, são N também. Não, assim, tem um chakra que é onde reside o Vayu, que ele pega a veia pulmonar, a artéria pulmonar e mais os 2 pulmões, né? E isso é um chakra, né? De onde vem uma das forças primordiais de manutenção da vida do ser humano, que é Vayu, né? Outra coisa, você pega a coluna, então você tem 31 pares de nervos, 30 na verdade tem um oculto, são 31 pares de nervos na coluna. Cada um par de nervo que emana da coluna, né, saúde, cada um par de nervo que emana da coluna, né, ele vai se entrelaçar e dar vazão, né, e gerar simpático e parasimpático, né, que daí então via coluna vai se entrelaçar com o SNC, Sistema Nervoso Central, e fazer com que o fluxo de vitalidade ele seja constante. Então, aí é que está a coisa interessante. Sushna não é só o meio da coluna. Aquilo que divide o lado direito do lado esquerdo do coração é Sushna. O que divide o cérebro direito do cérebro esquerdo é Sushna. Todo o lado esquerdo do corpo humano, né, é Ida ou Ida, não só a coluna. Todo o lado direito do corpo humano é Pingala e não só a coluna. E tem mais uma coisa ainda. Então, o que acontece? Tem o 5 para as 9? Vai ter, vamos fazer mais um. É que está com reflexo aqui, não consigo ver. Isso. Então, tem o sistema circulatório, né? E aí, então, o prana vai ser empurrado, né, junto com o sangue pelo sistema circulatório. Só que daí a parte do líquido, né, do sistema circulatório do sangue, depois ela é drenada para o sistema linfático, né, e a energia elétrica que ela pulsa através do sistema circulatório, ela vai quando chega nas extremidades, ela se transfere para o sistema nervoso. Então sempre o caminho é assim, vai para o sistema circulatório e volta pelo sistema nervoso, depois vai para o sistema nervoso e volta para o circulatório. E no cérebro, né, o que desempenha o trabalho de coração, que é o pulsar, né, é a pineal. A pineal tem 7 camadas, cada uma dividida em 7, 49, né? E a pineal alimenta todos os chakras, né? E ela que dá o impulso para fazer com que a energia, o prana solar acumulado, né, no nosso coração do norte, no nosso cérebro do norte, nosso coração do sul, no nosso cérebro do sul, ele vá para todo o organismo. E aí tem uma coisa muito interessante também. Prana, Sushna, ele é assim, todo o caminho intermediário, onde aqui eu tenho um vaso sanguíneo, um capilar, qualquer coisa, né, que faz parte do sistema circulatório, e aqui eu tenho o exato espelho, porque o sistema nervoso, o periférico, né, simpático e parasimpático, é o que vai dar a autonomia para o sistema visceral, né, então ele é a exata imagem do sistema circulatório. Então aqui eu tenho o nervoso, né, não o SNC, o secundário. Aqui eu tenho o circulatório e o que fica no meio é Sushna. Então Sushna não é uma coisa física somente. Sushna é aquele estado em que o solar e o lunar estão em transição, se unificando. Do ponto de vista de respiração, então as pessoas pensam que também Sushna é só quando eu deixo de respirar pela narina esquerda e vou respirar pela narina direita. Mas não é assim também.
Por isso que eu estou te falando assim, que tudo que a gente está conversando não tem nada a ver com o que se diga a respeito. Então, a mudança de tátuas, ela ocorre a cada 58 minutos e 4 segundos. O que é a mudança de tátua? Então, o prana está no cérebro, aí vai iniciar um ciclo. Por exemplo, por que isso chama meio-dia de hora sagrada? É porque ao meio-dia a Terra está em Sushumna. O norte e o sul, o coração e o cérebro da Terra, ao meio-dia estão unificados. É a hora da prece. Entende? Ocorre igual 6 horas, esse tipo de coisa assim. Então, no corpo, esse assunto não é conversar. Bom, o que acontece então? O caminho do meio que vai unir qualquer coisa no corpo humano, isso é Sushumna. E se pensa também então de que é só quando eu estou mudando a respiração da narina direita para a esquerda, a cada 58 minutos e 4 segundos, que daí o somatório dos dois, um ciclo de volta daquela 58 mais 58 são 116, dá 1 hora 56 e 8, que é um ciclo de prana. O que acontece? De manhã, o prana está no cérebro, prana positivo. Aí começa a se deslocar. Né, vai fazer o caminho da coluna. E na coluna, então, eu tenho os 31 fechos de nervo e tenho as vértebras, né? E se eu pegar as vértebras e somar com as vértebras coxígeas e mais o cóccix, não, por isso estou dizendo assim, ó, não tenho, é porque é um assunto interessante, que assim, não tem uma linha escrita de verdade sobre isso, é uma coisa inacreditável. Por falar nisso, Deixa eu só te contar da respiração. Vai, da respiração. Então aí, quando esse trânsito de prana, ele vai ocorrer assim, então, ele vem, né, e o prana é assim, ele flui, Agni do norte para o sul, do cérebro para o coração, Vayu do coração, do sul para o norte, do coração para o cérebro, né? E aí eu tenho Prithvi e Apas, né? Apas vai fluir do oriente para o ocidente, né? E Prithvi do ocidente para o oriente. Esse fluxo, quando ele vai se deslocar da coluna e ele começa então fazer essa transposição do prana solar para o prana lunar, é que daí demora 58 minutos. Então aí que acontece a mudança, porque a gente muda de respiração, não só a cada 1 hora, são 1 hora e 56 de 8 de uma narina para outra. A gente nesse período vai alternando também os tátuas que estão tomando conta do organismo. Se você consegue compreender o processo do prana, consegue compreender o processo dos tátuas, consegue compreender o processo da esquerda, da direita, do meio, que é Sushumna, e são 3 tipos de Sushumna ainda, né? Que é aquele onde as duas narinas estão iguais ao mesmo tempo, onde uma narina tem predominância com relação à outra e não muda naquele intervalo, e outra ainda onde uma está mais forte que a outra. Então, dependendo do tipo de Sushumna, tem que ver o que está acontecendo com o tátua correspondente para ver, então, qual o impacto disso no que você vai fazer. Não, para te mostrar, eu estou tentando assim, falar beleza. Uma ou outra coisa para te mostrar assim. Então, sei que assim, o conteúdo de hoje ele é quase chocante, né? Assim, é um destruins, né, de crença, mas é para mostrar o seguinte, e tem a ver com a tua primeira frase. O conhecimento, a verdade, ela é tão, sabe, Grego, um negócio assim, que daí você fica naquela dúvida, tá, o negócio assim é tão gigante, vou ficar na rede esperar passar essa vida mesmo, e vou ver novela, ver jogo e tomar minha caipira, para quem gosta dessas 3 coisas, ou vou me dedicar? Não, vamos nos dedicar, porque é completamente possível, você tem que contemplar esse invisível, porque em contemplando você está alterando a matéria, que é a nossa função enquanto seres humanos. Então, só para mostrar que daí assim, tudo que você veja assim, o que a gente conversou hoje, na internet, no oráculo Google, né? Você pode ir no oráculo e pesquisar o que você quiser, você não vai encontrar. Mas isso é básico. Eu queria te perguntar aí, já estamos em cima da hora, né, Fernando? Aquele livro, A Constituição Oculta do Homem, vale a pena dar uma lida naquilo lá ou não? De quem é? Eu não me lembro de quem é, mas o nosso irmão Alvin ali, ele todos esses livros te dão um pouquinho. Por exemplo, tem As Forças Sutis da Natureza, do Rama Prasad. Do Rama Prasad. Já tá só que de início o Rama Prasad, ele alerta assim, intencionalmente
os nomes de forças e tátuas e cores foram alterados, Sim, né? tá. Quer dizer, o livro está errado intencionalmente porque o conhecer a ciência do alento te dá tal capacidade de ver o invisível, né? Que chocante é pouco para descrever. E para evitar que isso seja mal usado, então o conhecimento ele é dado errado intencionalmente. Percebe? Então tá aí, ó. Por hoje é só. No próximo programa, aí eu quero saber, o Eustáquio, eu quero saber isso aí. Que importância tem isso tudo na nossa vida prática? Sim, Foi sim, falado perfeitamente. bonito, tudo isso aqui. Agora, as pessoas, quem não entende, quem nunca ouviu falar ou Não. nunca vai ouvir falar do que nós falamos aqui, vai morrer, vai para o inferno quando morrer. O que vai acrescentar para ela ou não? Então, o que nós conversamos hoje aqui exatamente. Assim, é chocante para qualquer pessoa. Sim. Quem está na iniciação, quem não está, quem já leu, quem não leu, quem nunca leu, quem vai ler. No próximo programa nós quem vamos pensa descobrir... que está fazendo a yoga, não sei o quê, do tanto isso, vai o que é? Todo mundo hoje vai sair daqui e vai tomar uma cerveja para esquecer. Ótimo. Porque não vai esquecer. A ideia foi... Não, para esquecer o que pensava que sabia. Porque a ideia assim, é desconstruir, Grego. Nós temos que desconstruir. Perfeito. Agora no próximo programa a construção, porque agora vai ter que ter. Para daí agora a gente dar alguns elementos para que daí cada um construa a sua própria verdade. E que é se nosso precisar papel mais um, nós fazemos o terceiro. Não que é o nosso problema papel nenhum. como discípulos, né? Fora disso, compete ao mestre, não é nosso caso. Tudo bem, Fernando? Não fica bravo não, Fernandinha. Tá bom. É que deu um tempo para trocar o microfone, foi uns 20 razão, minutos só naquilo, Fernando. Nós temos álibi aqui. A gente pode pegar e começar de novo. Então tá bom, acho que foi muito produtivo, como sempre, né? Então eu deixo para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Um fraterno abraço, fiquem em paz, fiquem bem, feliz sempre. E lembre de uma coisa, assim, o mundo, por mais complexo que possa parecer, ele tem que ser transformado, ele deve ser transformado. E nós temos que transformar esse negócio, Grego. Nós vamos fazer isso. Mas nós temos que entender as coisas para poder transformar. Mas nós vamos transformar. entender, eu tenho certeza disso. Então vamos lá. Fraterno abraço, feliz Fiquem bem, tchau. fiquem em paz. Dizia que a gente tinha que parar de falar sânscrito e falar por brasileiro, não é isso? Então é isso que só como não entendo a linguagem cifrada iniciática, também, né? Então... mas também ele dizia assim, tem coisas, assim, tem mantras que são usados ainda até hoje dentro do trabalho da Sociedade Brasileira de Eubiose, que são Sim, eu vejo, são até os nomes são esses. São em sânscrito, porque é o nome de uma força que ainda não tem o correspondente, né, no nosso idioma. Está aparecendo aqui o nome dela. Aqui. com L ainda, né? Mas tudo bem. Viu? Então tá aí. Vamos falar sobre essa coisa aqui. Como é que é? Sushumna. Sushna. É Sushumna. É M-I-N, e termina em N-A. O que é essa coisa, vamos dizer assim? Bom, às vezes você fala alguns assuntos para a gente conversar, e daí eu muito respeitosamente sugiro a você que não, porque tem coisas que ainda é cedo para a gente conversar, não é? E não adianta a gente fazer uma coisa que a gente jamais fez, aqui, nesses quase 10 anos que a gente conversa, mercantilizar o conhecimento iniciático, né? Que assim, pegar uma coisa oculta que é lá de um grau da sociedade, ou é da série interna, ou a carta de revelação, e vir aqui e falar assim, não, porque eu sei e tal, e vou citar um trecho, né? Assim, usar isso para parecer que a gente tem cultura. Então, nunca foi feito isso, e a nossa cultura é cultura de discípulo, né? Vamos dizer, o direito de errar é 100%. Então, às vezes, quando você sugere um outro assunto, daí eu peço para a gente não conversar ainda, porque há que se ter um caminho a seguir, há que se ter uma base para compreender, porque senão fica eu falar só por falar e não adianta nada, né? E assuntos que daí nós nunca vamos falar, porque isso aí compete aos graus de iniciação da eubiose, compete a certeza da eubiose, e não é nosso interesse e nossa função aqui, nem revelar o que não é para ser revelado e tampouco servir de instrutores, né? São assim, dois discípulos fraternalmente conversando, que é o que a gente tem feito, né? É assim que eu vejo as coisas.
Sobre o Sushna, eu achei muito interessante falar, e eu não pude vir semana passada, né? Nós não conseguiu fazer o programa. E eu te falei que era uma pena que não deu para conversar semana passada, porque o mundo, sim, eu consigo mudar o mundo? Consigo. Qual mundo? O meu. Porque não existe um mundo geral, existe um mundo que é o somatório do mundo de cada pessoa. Se eu mudo um mundo, então ao menos um mundo nesse mundo confuso já está resolvido. E outra coisa é, como a gente vive um final de ciclo, isso que a gente vê hoje, né, é completamente esperado, desejável, necessário. Por quê? Porque o que vem à tona é o que vai ser transformado. E a chave para as duas coisas, né, é a expectativa que eu crio. Dentro daquela questão que expectativa vem do SPEC, né? Que o SPEC é você ver antecipadamente. Então, aquilo que eu vejo antecipadamente para a minha vida, né? Aí então me permite resolver tanto a questão do conhecimento quanto a questão de colocar o mundo em ordem. As duas coisas são completamente possíveis e são nossa obrigação. Não, do meu ponto de vista, né? Do meu ponto de vista, né? E foi engraçado aqui, a gente sempre fica falando, eu sempre falo, eu gosto de falar porque alguns acham que eu falo demais e não sei o quê. Parabéns para vocês, respeito a opinião de vocês, façam um programa de televisão e façam do jeito que vocês querem. E outros, eu falo aquilo que eles gostam porque eu externo praticamente a mesma coisa, eu tenho coragem de falar. E foi muito interessante esse tema dessa semana, que até comentei com você, né? Sim, de repente eu estou lá um dia parado no meu escritório, ali no meu cafofo, ali, dizendo assim, aí veio uma palavra que eu nunca ouvi falar. Como é que é? Sussusma, não sei o quê. Sushna. É isso aí, Sushna, sei lá o quê. Falei, mas não pode ser. Pode ser isso aqui, eu estou na frente do computador, né? Falei, como é que eu vou escrever esse troço? Deve ser com S. Aí eu fui lá no Google, tudo isso aqui e tal, achei lá, não sei o quê, e o que nós vamos falar hoje, você vai explicar direitinho aqui. Falei, não pode ser um negócio desse, como é que a intuição vem de uma forma... É até engraçado, se alguém tem dúvida de intuição, vamos dizer, coisas assim reafirmam aquela coisa que muitas as pessoas relutam, né? Ou eu intuí, não intuí, é coisa da minha cabeça, estou louco, e não sei o que lá. Eu acho que se as pessoas ouvissem mais a si próprias, eu acho que elas teriam gratas surpresas. Né? Então eu só compartilho essas coisas para vocês se permitirem e verem que as coisas acontecem mesmo. É claro que a nossa mente engana muitas vezes. A intuição... Nada perante a verdade que está oculta. Então eu penso assim, será que vale a pena? Filosofar é muito bonito. A gente falar de filosofia, disso aqui, aquilo lá. Mas será que vale a pena você ter consciência ou ter fragmentos da verdade hoje, sabendo que, nossa, continua como 2.000 anos, 100.000 anos, 200.000 anos, 1 milhão de anos atrás, onde todo mundo continua. Uns vão lá, cavocam, e outros vão lá, botam 3 toneladas em cima daquilo que você cavocou. Então, gente, ó, é uma busca, é bacana, mas quando você se defronta com fragmentos dessa verdade, a coisa não é fácil, não. Então é isso aí. Boa noite, Jorge. Você tá bom? Tô ótimo. Oh, que bacana. Muito bom. Hã? Gostou? Não, mas é isso mesmo. Não, mas, ô Grego, então boa noite a todos, né? Mas você imagina, então, aí a gente aqui na condição de discípulo, né, de observador de um caminho, a gente percebe esses dois aspectos, né, na frase que você está citando. O primeiro é assim, o quão gigantesca é a verdade, e aí adianta eu ter 0, não sei o que dessa verdade? Essa é a primeira pergunta, né? E a segunda, aí né, a pergunta é constatação, em um mundo tão caótico como o que se vive hoje, né? Assim, onde, como se fosse assim, tem uma garrafa de chá onde por sedimentação está tudo no fundo e você daí na medida que vai virando o restinho, aquilo tudo levanta e vira isso que a gente vê, né? Então, adianta você lutar para melhorar o mundo? É possível melhorar o mundo? É possível acertar o mundo, né? É a resposta para as duas coisas, né? Para a pergunta e para essa constatação é sim. Né? Então, nem que seja você assim, vamos supor que a verdade é uma praia inteira,
e você conseguiu ver a cor de um grão de areia, a vida valeu a pena, porque você vai ter tantas vidas quanto os grãos de areia, né? Aí com relação ao mundo, o mundo caótico, confuso, não sei o que e tal, sabe, indo para outro lado e você pensa que não vai conseguir, daí assim, é possível mudar. Não, eu superior, a mente abstrata, Buda, Timã, ele está conversando o tempo inteiro com a gente. É que a gente nunca para de falar, então vai ouvir como? Não é? É verdade. Então você fica o tempo inteiro prestando atenção no externo, né? Aí, lógico, internamente você está com tudo desligado, não funciona nada. E né? desta vez aí eu peguei o telefone, né? Consegui, milagrosamente, né? Consegui que ele atendesse o telefone, milagre mesmo, né? 8h10 o PROCON está funcionando. Isso. É. Atendeu, falei, olha, Jorge, tu esse negócio tal. Por que eu telefonei para ele? Porque eu já queria falar de, certa Alguns vez, assuntos. intuir, Assuntos, já é. queria falar um assunto que nós vamos abordar também hoje, que era Kundalini, você achou que não era oportuno na época, não sei o que e tal. Então, falei, vou consultar, de repente não podemos falar e eu tenho que intuir outra coisa. Né? E realmente ele concordou em falar, que eu acho que o assunto vai desenvolver. Talvez seja a hora, não sei como é que foi a visão dele sobre o tema, né? Então é isso. É interessante, eu nem sei o que é isso ainda, eu sei que é alguma coisa que vai da coluna. Tem outra coisa. Eu não gostei do tema porque é só coisa sânscrita, você entendeu? E eu quero falar português. Não, mas nós não vamos falar sânscrito. Mas outra coisa só que são nome de portos. Falei, que não tem caramba, eu que não tradução. gosto do coisa, eu vou intuir justo coisa ali, que tem que ser o sânscrito, né? Porque é bacana, tem coisa que precisa falar o sânscrito mesmo. Tem o mantra, tem o nome, tem a pronunciação, a pronúncia. Isso aí a gente sabe que é. Que tem nomes que o conhecimento que a gente julga hoje como conhecimento reservado ou secreto ou oculto de várias ordens, né? Uma parte dele é esse transbordo do Oriente para cá, Sim. via a Índia, né? O transbordo do Egito não aconteceu ainda. E se o transbordo vem da Índia, esse conhecimento foi vertido para uma linguagem original, né? Do ciclo de Han, que é o sânscrito, né? O Devanagari, né? Aquela linguagem sagrada de início. Algumas coisas foram traduzidas para o português, né? Outras ainda não, mas obrigatoriamente tudo terá que ser traduzido, até porque o conhecimento ele está, o pós-sânscrito já veio, o pós-conhecimento já veio, então já tudo em português. Eu faço essa consideração, porque eu já falei para você aqui, né, também, que alguma coisa que eu li sobre o professor, que você fala muito, o professor Henrique José de Souza, ele já dizia, ao tempo que ainda estava nesse plano físico aqui, Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Quero mandar aquele fraterno abraço para todas as pessoas que nos assistem. E hoje vou falar uma coisa breve, e sem muita explicação também, é só uma externação daqui. Como é que eu posso me expressar assim? Todos nós buscamos a verdade, né? Seja lá qual que ela seja, né? Seja lá que escola iniciática, tudo. Mas
Se alguém já acessou, conforme você vai acessando a verdade, você vai percebendo que a coisa é muito, como posso dizer, Maia é muito pouco para aquilo que nós estamos vivendo hoje aqui. Maia é pouco, é brincadeira, é gozação, Matrix, essas coisas, é